O dog do Reddit. Olá, amigos. Espero que estejam todos bem. Eu tenho uma pergunta para vocês que estão me assistindo. Sim, vocês mesmos, meus amigos. Alguma vez em suas vidas vocês já pensaram em virar sugar babies? Não adianta mentir, hein? Nós, dogs, sabemos quando alguém mente para nós. Pois bem, a esposa do Op não apenas teve essa ideia como foi adiante, mas depois que tudo deu errado, daí ela se arrependeu. Hoje vamos ver como tudo isso aconteceu. Bora lá! Minha esposa me traiu descaradamente por causa de luxo e dinheiro, mas acabou perdendo tudo pelo qual estava faminta. Você acha que conhece alguém? Então, você namora, casa, planeja uma vida juntos. Daí, a lealdade encontra o capitalismo e o coração partido vem com uma nota fiscal anexada. Minha esposa me traiu descaradamente por causa de dinheiro, e acabou perdendo todo o dinheiro pelo qual estava faminta. Eu, homem de 29 anos, sou casado com Lola, mulher de 28 anos, há 5 anos. Nos casamos relativamente cedo, mas tínhamos namorado por quase 5 anos antes disso. Então, tínhamos certeza de que as coisas eram sólidas entre nós. No meu país, as pessoas tendem a se casar jovens como nós, embora muitos se casem após 1 ou 2 anos, especialmente por razões religiosas, esses relacionamentos acabam desmoronando. Nunca pensei que esse seria o problema para nós. Quer dizer, vamos lá, namoramos tempo suficiente para eu ter certeza de que ficaríamos juntos pelo resto da vida e que teríamos a história de amor mais fofa de todas. O país onde moro é um tanto pobre, então, na maior parte do tempo, as pessoas operam em uma espécie de modo de sobrevivência, onde tudo o que fazem é focado em dinheiro ou em encontrar comida para o dia seguinte. É também por isso que temos uma corrupção tão horrível. Já vi muita gente achar que garotas de países de terceiro mundo são as melhores para se procurar, mas posso dizer que nem sempre é assim. Mesmo para nós, homens desses mesmos países, pode ser muito difícil encontrar as boas. Não estou dizendo que o amor verdadeiro não existe, mas encontrá-lo na ausência de dinheiro pode ser realmente difícil. Parece estúpido dizer isso agora, mas eu realmente achava que Lola não era como o resto daquelas mulheres. Nós nos conhecemos muito jovens, em uma idade em que a maioria das mulheres está super preocupada com a sobrevivência. Ela morava com os pais, e a família dela é de classe média. A minha também. Fazíamos encontros simples com piqueniques, idas ocasionais ao teatro e, às vezes, eu a levava a um restaurante legal para ocasiões especiais. Eu não era a pessoa mais rica quando namorávamos, e ela parecia perfeitamente bem em estar ao meu lado naquela época. Ela nunca exigiu mais do que eu tinha, e era sempre muito grata pelo que eu tinha a oferecer. Achei que ela fosse o tipo de garota que se ouve em histórias, que estava lá do seu lado quando não se tem nada, esse tipo de coisa. Ela parecia leal, e sinto meu coração arder agora que sei que essa não é a pessoa que ela é. Mas talvez ela fosse aquela pessoa e agora mudou. Não sei o que pode ter mudado nela, mas sim, ela definitivamente está muito diferente agora. Descobri recentemente que Lola tem desempenhado o papel de sugar baby, ou qualquer que seja a forma mais formal de dizer isso. Quase morri ao descobrir. Só soube porque ela estava fazendo compras. Estávamos no supermercado juntos, e como ela não tinha bolsos e deixou a bolsa no carro, eu estava segurando nossos celulares. O celular dela vibrou e olhei para a tela pensando inicialmente que fosse o meu. Quando vi que era o dela, sendo ela minha esposa, não havia razão para eu desviar os olhos ou tentar dar privacidade a ela. Não há notificação que eu não deva ser capaz de ler se quiser, então fui em frente e li. Era de um cara cujo número ela tinha salvo como chefe. Eu não sabia se era o chefe real dela ou não, mas o texto era: fico feliz que você tenha recebido. Talvez mais na próxima semana. Eu sei que isso poderia significar qualquer coisa, mas minha mente foi instantaneamente para o pior cenário, que aquela pessoa era alguém, fosse chefe dela ou não, estava lhe dando dinheiro. Eu poderia ter assumido que era por algum tipo de produto ou serviço, mas o cara falando sobre mais na próxima semana foi o que me deu a pista. Não era esse o caso. Eu sabia que não estava louco e que aquela frase parecia generosa demais. Não pude mergulhar nisso na hora, mas sabia que iria descobrir o que estava acontecendo mais tarde, quando tivesse espaço e tempo para checar. Nunca fui o tipo de pessoa que mexe no celular dos outros. Honestamente, sempre achei invasivo e acho que, quando você faz isso, provavelmente não resta mais esperança para o relacionamento. Enfim, sempre odiei isso. Mas aquela foi a primeira vez que percebi sua utilidade. Eu tinha que confirmar minhas suspeitas. Ela não me contaria se eu perguntasse, então, sim, tive que pegar o telefone dela enquanto ela dormia uma noite, e vasculhei tudo para ver exatamente quem era o chefe. Eu esperava ver que eles estavam falando sobre coisas de trabalho e que eu tivesse entendido mal a situação, mas não foi isso. Ficou claro que o chefe dela não era o chefe. Toda a conversa estava cheia de flertes e muita conversa sobre dinheiro.
Às vezes ele simplesmente enviava o dinheiro e ela agradecia, ou ele avisava que tinha enviado para a conta dela. Outras vezes, ela pedia porque estava sem dinheiro, e nem sempre era apenas pedindo dinheiro vivo. Às vezes ela pedia favores, como dizer que queria comprar uma bolsa ou sapatos. Aparentemente eram marcas caras, mas eu não ligo para essas coisas, então, quando ela traz para casa e me diz que foi barato, não é como se eu pudesse notar a diferença. Sim, eu sei que Gucci, Chanel e Versace são marcas grandes, mas falsificações são tão fáceis de se encontrar por aqui, que eu não acreditei que nenhuma delas fosse real, em primeiro lugar. Ficou tão claro pelas mensagens que ela estava nessa, principalmente pelo dinheiro. O cara estava agindo como um bobo apaixonado, e não sei como ele não via que estava sendo usado. Talvez ela realmente tenha sentimentos por ele, não sei. Porém, isso não muda nada para mim. No entanto, quer ela tenha sentimentos ou não, é o mesmo crime na minha opinião. E pelas mensagens, também fica claro que os dois dormiram juntos. Ele claramente não é o tipo de sugar daddy que só quer abraços e conversa. Ele quer o que a maioria deles quer, e para ele ter feito tanto por ela, está claro que ela se entregou para ele. Tirei capturas de tela de toda a conversa. Meu coração batia forte enquanto eu fazia, mas queria garantir que tivesse absolutamente tudo documentado. Ainda não a confrontei. Eu quero, mas me sinto tão despreparado. Sinto que vou apenas apelar para o lado emocional e gritar. Além disso, se vamos nos divorciar, quero ter certeza de que posso proteger o máximo de meus bens possível. Não quero que uma mulher que me traiu acabe com a maior parte daquilo que passei a vida inteira trabalhando para conquistar. Quanto aos meus próprios sentimentos, tenho lutado. É uma coisa horrível de acontecer com qualquer pessoa, e houve noites em que simplesmente não conseguia dormir porque minha mente estava fixada nela e no cara. Tentei não focar nisso, mas não consegui evitar, e é uma droga. Sei que as coisas vão melhorar eventualmente. Não é meu primeiro coração partido, mas sei que neste caso, melhor significa apenas seguir em frente. Isso não significa que as coisas vão se consertar sozinhas novamente. Eu vou sobreviver e acho que é isso que mais importa. A atualização 1. Assistir a algo que você ama ser reduzido a cinzas, dói muito mais do que eu jamais poderia ter imaginado. Eu me consolo com o saber de que realmente fiz o meu melhor no casamento. Ainda estou casado, mas o relacionamento está morto. Não há esperança para ele. Eu confrontei a Lola. Foi difícil. Foi muito difícil para mim. Eu segui em frente com isso e gravei a conversa, porque é algo que será útil nos tribunais. Sei que muitas pessoas fazem confrontos realmente elaborados, mas eu não consegui. Eu só queria saber por que ela tinha feito aquilo comigo, especialmente porque ela nunca foi realmente obcecada por dinheiro. Eu simplesmente disse a ela que sabia sobre o seu sugar daddy. Ela pareceu confusa e, quando mencionei o chefe, o rosto dela a entregou. Realmente não houve mal-entendido. É loucura como eu estava esperando que houvesse uma explicação, até o último segundo. Pedi que ela se explicasse, mas ela demorou muito para dizer qualquer coisa. Ela tentou falar, mas estava gaguejando. Eu simplesmente não sou um cara mau por natureza, acho difícil até ser agressivo. Eu poderia ter gritado para que ela dissesse algo, mas apenas perguntei por que eu não era mais o suficiente para prover para ela. Ela demorou muito para falar novamente, mas eventualmente disse que não era sobre mim. Ela disse que abriu os olhos para as coisas grandes do mundo, e que por mais que nunca tivesse sido uma mulher materialista, havia algo triste para ela em saber que certas coisas existiam, mas eram impossíveis de alcançar. Que existem certas coisas que apenas pessoas ricas podem desfrutar, e ela sentia que era uma pena não aproveitar certos aspectos da vida. Perguntei, por que ela achava que nunca seríamos capazes de conquistar a maioria dessas coisas por nós mesmos. Estávamos indo bem. Nossas carreiras estavam fluindo. Eu estava me preparando para um exame profissional que poderia nos dar a chance de mudar de país. Ela alegou que não era que não acreditasse em nós, mas apenas que não queria esperar. Então, como não estava escrito explicitamente nas mensagens, perguntei também se ela tinha dormido com ele. Ela parou e balançou a cabeça, mas eu disse que não conseguia ouvi-la, e ela disse sim. Daí indaguei quantas vezes. Ela disse que não conseguia contar, mas que foram mais de 20 vezes. Senti como se minha cabeça fosse explodir. Tive uma dor de cabeça horrível naquele momento. Ela interrompeu e disse que eu precisava entender que não havia nada romântico ali. Mesmo que ele pensasse assim, ela não. Ela estava apenas fazendo pelo que ele oferecia, e que deveria significar algo para mim o fato de ser puramente físico. Eu disse a ela que não me importava se era mental, emocional ou físico, contanto que ele tivesse subido em cima dela, isso era tudo o que eu precisava para ficar furioso. Apontei que, embora ela estivesse fazendo aquilo pelo dinheiro, isso não tinha beneficiado a casa. Assim como ela foi traidora, ela foi egoísta em todos os aspectos. Falei o que ela achava que ia acontecer conosco, apenas por curiosidade. Ela afirmou que poderíamos resolver as coisas se realmente quiséssemos.
Eu até pontuei que ela estava certa, mas eu não a queria tanto assim. Não tenho tanto medo de voltar a namorar ou de ficar sozinho a ponto de escolher ficar com alguém como ela, após esse tipo de caso. Deixei claro que iríamos nos divorciar, e ela começou a entrar em pânico. E isso me irritou muito. Eu disse a ela que era como matar alguém e depois entrar em pânico quando a polícia batesse à porta. Eram as consequências das ações dela, e eram as consequências esperadas. Não havia nada de surpreendente nisso. Ela ficou com ele tempo suficiente para dormir mais de 20 vezes, entretanto estava se comportando como se eu estivesse sendo cruel com ela. Informei que ela teria que se mudar. Eu era quem pagava pelo lugar e ela era quem tinha traído, então não havia razão para eu sair. Eventualmente, ela juntou o máximo de coisas que pôde e chamou um Uber para ir para a casa dos pais. Eu sabia que eles fariam muitas perguntas e começariam a importunar minha vida. Mas felizmente, disse a eles para perguntarem à filha deles, cada vez que me questionavam sobre o que aconteceu, foi o suficiente. Contratei um advogado de divórcio. Ele foi caro, mas estou convencido de que é o melhor disponível na minha cidade. Os papéis foram feitos e entregues na casa dos pais dela. Irritantemente, isso não os impediu de vir à minha casa para tentar entender o que estava acontecendo e por que eu estava sendo tão duro com a Lola. Novamente, com um pouco mais de respeito, disse para perguntarem à filha deles, mas prometi que o que ela fez justificava a resposta que estavam vendo. Neste ponto, tudo o que resta agora é esperar. Assim que ela assinar os papéis e eles se tornarem, poderemos finalizar as coisas. A atualização 2. Lola assinou os papéis do divórcio. Agora sei que estou prestes a entrar na próxima fase da minha vida. Sei que um divórcio é extremamente difícil, mas farei o meu melhor para sobreviver. Onde eu moro, as pessoas só se divorciam quando as coisas ficam muito, muito ruins. Está se tornando mais comum hoje em dia, graças às gerações mais jovens, mas ainda me sinto estranho por estar divorciado agora. Parece que falhei em algo na vida, embora saiba que esse fracasso não teve nada a ver comigo. É uma droga, mas a vida é assim. Pessoas perdem entes queridos para motoristas bêbados. Enfim, divorciar-se de uma traidora foi um impacto negativo na minha vida. Porém, pensão alimentícia não é algo comum no meu país. Ainda dividimos os bens matrimoniais, mas não precisei me preocupar com pensão. E além disso, não temos filhos, então nada de disputa de custódia. É loucura, porque estávamos tão perto de tentar ter filhos, tão perto. Teria sido um erro enorme. Não pelas crianças em si, mas pela ligação com a Lola. Eu sabia que, assim que o divórcio terminasse, agiria como se ela nunca tivesse existido. Acho que é a maneira mais rápida de se curar. Trabalhei com meu advogado para reduzir os bens em meu nome. Não foi tão difícil. Há um terreno que possuo e embora tenha sido difícil de esconder, ele ajudou a reduzir a quantia de dinheiro que estava oficialmente em meu nome. Infelizmente para Lola, todo o dinheiro que ela ganhou do chefe e guardou, ela colocou direto na conta bancária regular dela. Ela não tentou esconder e o advogado dela também não ajudou com isso. E o mais louco é que era muito dinheiro. Era quase 3 vezes as economias que eu tinha. Tudo aquilo veio do seu sugar daddy, que provavelmente era um político ou algo do tipo, julgando pelo valor. O que isso significou foi que, eu recebi uma parte substancial daquele dinheiro. O dinheiro pelo qual ela estava dormindo com outro. Honestamente, isso me pareceu muito justo e, como sou muito mais esperto com dinheiro do que ela, sei que poderei lucrar bastante com essa quantia. Ela ficou furiosa consigo mesma e comigo, por tirar esse dinheiro dela, e eu não pude deixar de dizer que era assim que o sistema judicial tratava os homens na maioria das vezes. Eu disse a ela que havia pouco motivo para raiva, pelo menos comparativamente, porque não foi como se ela tivesse realmente trabalhado por aquele dinheiro. Curiosamente, ela ficou com o apartamento em que estávamos. Eu não me importei, porque não é algo permanente. Além disso, prefiro ficar com o meu terreno do que dividi-lo com ela. Valerá muito em alguns anos. Após o divórcio ser finalizado, ela ficou responsável pelo apartamento sozinha e com muito menos dinheiro do que antes. Ela tem um emprego razoável, então nem me preocupei com ela se sustentando. Ela é menos econômica que eu, então sabia que isso seria um problema. E, no fim das contas, ela ainda tinha o seu sugar daddy. Sobre isso, aparentemente ela ficou bem desesperada após o divórcio e começou a lidar com a situação fazendo muitas compras. Eu sei disso porque ela postava muita coisa que comprava nos stories do Instagram. Foi divertido de ver. Presumi que o homem dela era quem estava bancando. Eventualmente, as compras diminuíram e lembro de pensar que ela tinha se estabilizado mentalmente. Mas não. Ela me mandou uma mensagem, suspeito que estava bêbada pelos erros de digitação. Disse que tinha cometido um erro e queria que voltássemos. Disse que não tinha mais o chefe e que ele não seria um problema. Disse ainda que nunca mais cometeria esse erro. Perguntei o que tinha acontecido com o chefe e ela admitiu que o tinha irritado.
Culpou o divórcio e o fato de seu humor ter piorado, tornando-se mais irritável, apesar dele ter dado muito a ela. Do nada, ele a bloqueou. Então ela assumiu que tinha acabado. Eu ri loucamente do meu lado do celular e a bloqueei também logo depois, porque pareceu o momento perfeito. Foi a última peça de satisfação que eu precisava após o divórcio. Eu a detestei por tentar nos reaproximar. Ainda tenho um ponto fraco por ela em algum lugar dentro de mim, mas me recuso a deixar que ela se aproveite disso. Éramos muito jovens quando começamos a namorar, então ela foi uma parte importante da minha vida. Mas sei que ela se foi agora, e tudo bem. Tive que bloqueá-la em outras 3 redes sociais, porque ela tentou contato várias vezes. Em uma delas, disse para parar de me procurar antes de bloquear. E espero que funcione. Não sou um robô. Admito que dói desapegar da pessoa que eu achava ser o amor da vida, mas às vezes, essa é a carta que a vida te dá. Ainda sou jovem, então sei que vou colocar a cabeça no lugar logo. Quando eu estiver melhor, escolherei se quero voltar a namorar. Talvez. Mas, agora o conceito está longe de ser atraente. Fiquei com cicatrizes, e acho que é uma das formas de se aprender. Comentários sobre o relato. É necessário um tipo especial de frieza para sentar diante do seu cônjuge, falar sobre o futuro, planejar filhos, enquanto monetiza silenciosamente o seu casamento por fora. Dormir com alguém mais de 20 vezes por dinheiro não é um acidente. Bem como tentar negociar uma reconciliação apenas depois que o financiador desapareceu. Ainda estou chocado com o fato dela ter dito que não queria esperar. Muitas pessoas vivem em circunstâncias difíceis sem trair a pessoa que está ao seu lado. Ela não queria oportunidade, queria a gratificação instantânea. E a sua ex não trocou você por outro amor, ela trocou o juramento dela por uma etiqueta de bolsa. E o que ela não percebeu é que quem compra o corpo não aluga a alma, e quando o dinheiro some ou o humor azeda, o patrocinador descarta como lixo. Você fez bem em ser esperto com os bens. Se ela queria viver como mercadoria, nada mais justo que o tribunal a tratasse como tal. Siga sua vida e não olhe para trás. E aí, meus amigos, beleza? O que vocês acharam desse relato? Me digam nos comentários. E se possível, deixem o like, hypem o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu demais! Abraços! Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.